menos 4x3 dx. Então fica menos, tá? Que fica menos, e aí fica menos 1/4 da exponencial de quê? Correto? Agora sim. Tá bom? Então fica menos 1/4. Bom? Dá isso aí. Dá isso aí. Tá? Agora, vamos apagar aí. Apagar a demonstração. Deixa eu apagar isso aqui. Então, observe o seguinte. Quem é a... Pontos aqui. Pontos aqui. Tá? Observe que né? Primeiro, como a derivada da exponencial é exponencial, a exponencial é de classe C infinita. Porque tem todas as derivadas. A exponencial é de classe C infinito, no seu domínio. Quando eu digo que é de classe C infinito, já está implícito que é de classe C infinito no seu domínio. Com quem é a enésima derivada da exponencial? Quem é? É a exponencial. Qualquer que seja n natural. Tá? Lembrando que a exponencial de x é positiva. Aqui, ó. Lembrando que a exponencial de x é positiva, qualquer que seja o x real, então você tem que a exponencial, ela é o quê? Estritamente crescente no seu domínio, em R. E também a exponencial, ela é estritamente convexa em R. Derivada primeira é positiva, toda reta, a derivada segunda também é positiva em toda reta. Então ela é estritamente crescente e ela é estritamente convexa. Tá? Agora vejamos algumas outras propriedades da exponencial. Não estou esquecendo nada, não? Não. Então vamos lá. Algumas outras propriedades. Ó, propriedades interessantes. Primeira proposição. Dados x e y reais, dados x e y reais, quem é exponencial de x mais y? É a exponencial de x vezes a exponencial de y. Prova disso. E não é difícil. É simples, bem simples. Prova disso. Ó, dados x e y reais, quem é a exponencial de x mais y? Lembrando, olha aqui, ó, olha aqui. Para todo x real, x é o logaritmo natural da exponencial de x. Então, como x é real, isso aqui fica exponencial, isso aqui fica logaritmo natural da exponencial de x, tá certo? Mais quem é o y? Logaritmo natural da exponencial de y. Isso vale isso, parece.
Mas isso é igual a exponencial. A soma dos logaritmos naturais é o logaritmo natural do produto. Isso é o logaritmo natural de quem? Da exponencial de x vezes a exponencial de y. Veja que eu estou de fato trabalhando no... Veja que eu estou de fato trabalhando onde? Dentro do domínio do logaritmo natural, porque a exponencial de x é positivo, a exponencial de y é positivo, tá? Então eu estou trabalhando. Então esse número que está aqui dentro, ó, exponencial de x é um número positivo. Mas a exponencial do logaritmo natural de um número positivo é o próprio número. Então quem é isso? É a exponencial de x vezes a exponencial de y. Tá aí. Entendido? Entendido? Por quê? Porque aqui, ó, aqui, ó, a exponencial do logaritmo natural de x é x qualquer que seja. Está aparecendo aqui? É x, e está aparecendo lá também todo. Já aparecendo lá, cara. Aqui, ó, apareceu todo. Não? Não, mas pegou todo aqui, pegou? Então tá aqui, ó. Dado x e y reais, a exponencial de x mais y é a exponencial de x vezes a exponencial de y. Então, a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Agora, vamos a um corolário disso. Então, está demonstrado. Vamos a um corolário disso aí. Corolário. Dados x e y reais, a exponencial de x menos y é a exponencial de x dividido pela exponencial de y. Prova. Simples também. Que dados x e y reais, ó, quem é a exponencial de x? Eu posso escrever isso como sendo a exponencial de x menos y mais y. Aí eu uso a propriedade anterior. A exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então isso aqui é a exponencial de quem? De x menos y vezes a exponencial de y. Logo, comparo o início com o fim. Quem é a exponencial de x menos y? É a exponencial de x dividido pela exponencial de y. Entendido? Então, você tem, de fato, mais esta propriedade. Tá? E tem mais uma outra. E tem mais uma outra. Que é a seguinte. Então, demonstrado isso aí. Uma outra proposição. Que é a seguinte. Dados x real e q racional. Você pega x real e q racional. A exponencial de x é um número positivo, certo? Então eu posso elevar aqui. Certo? Mas isso aqui é a exponencial de q vezes x. Como é que eu provo isso? Tá? Tá bom?
assim, ó. Prova. Então vamos lá. Dados x real e q racional. Primeiro tem-se o seguinte. Exponencial de x é um número positivo. Um número positivo, por definição, elevado a qualquer número racional, é um número positivo. E, assim, esse número positivo, ó, lembrando aqui, ó, todo número positivo é a exponencial do seu logaritmo natural. Todo número positivo é a exponencial do seu logaritmo natural. Então, quem é esse número? É a exponencial do seu logaritmo natural. Ou seja, esse número aqui é a exponencial do seu logaritmo natural. Então, fica exponencial de x elevado a q, fecha parênteses, está aqui. Só que a propriedade, aqui vem para cá. Quem é o logaritmo natural da qésima potência de um número? Esse q cai fora do logaritmo natural. Então isso fica a exponencial de quem? De q vezes o logaritmo natural da exponencial de x. Mas quem é o logaritmo natural da exponencial de x, sendo x real, ó? Tá certo? Qualquer que seja o x real, x é o logaritmo natural da sua exponencial. Então isso aqui fica o quê? A exponencial de q vezes x. Perdão. Exponencial de q vezes x. Então está mostrado, tá? Aquele tracinho do meio ali agora é derivado? Hã? Aonde? É a enésima derivada. Aonde? Abaixo do diferencial. Derivada. 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 Tá? Então você tem, ó, a exponencial de x elevado a q é a exponencial de q vezes x. Tá certo? Então você tem essa propriedade, tá? Para q racional. Agora, esta propriedade aqui te dá uma outra, ó. Ela te dá o seguinte, ó. Deixa eu apagar a prova aqui. A prova está feita. Você tem, até agora, a definição de potência com base positiva e expoente racional. É essa a definição que você tem. Não mais que isso. Tá? Não importa o que se faça lá no ensino médio, a definição que você tem, lá o que existe é um aconchambramento para a expulsão exponencial, ele assume a expulsão exponencial definida para todo expoente real. A potência, né? A potência para todo expoente real. Mas você não tem a definição. Ninguém diz o que é 2 elevado a raiz de 2, o que é 3 elevado a π. Não está definido. Tá? O objetivo do logaritmo natural é definir isso. O que é 3 elevado a π, o que é 2 elevado a raiz de 2. E começa aqui, ó. Porque, seguinte, dados x positivo e q racional, você tem x elevado a q, não tem? Tem definição de x elevado a q. Agora, sabe quem é x elevado a q? É a exponencial de q vezes logaritmo natural de x. Prova disso. Prova. Vamos provar isso aí. Tá? Olha aqui, é exatamente essa proposição. Ó. Porque se você pegar dado x positivo e q racional,
Vamos ver aqui. Quem é x elevado a quê? Quem é x, hein? Se o x é positivo. O x é a exponencial do seu logaritmo natural. O x é isso. Só que isso está elevado a aqui. Mas aqui, quem é a q-ésima potência da exponencial de um número? Aqui, ó. Quem é a q-ésima potência da exponencial de um número real? X é positivo, o logaritmo natural de x é real. Então isso aqui dá a exponencial de quem? De Q? L de x. Tá? Uma coisa leva a outra. Então, de fato, a sua potência com expoente racional coincide com essa expressão aqui. Agora, um olhar atento para esta expressão é interessante. Convém um olhar atento para esta expressão. Então, vou apagar a prova aqui, está demonstrado. Isso aqui é uma proposição, acabou de ser demonstrado. Só que se você olhar atentamente para essa proposição, e você vê o seguinte: o lado esquerdo dessa igualdade está definido para x positivo e q racional. Essa é a definição que você tem lá até o ensino médio, que eu reforço aqui no cálculo. Tá? Mas, diante do que foi feito, o lado direito desta expressão está definido para q real. Porque se x é positivo, existe o logaritmo natural de x. Sendo q real, q vezes o logaritmo natural de x, isso é o produto dos números reais, dá o número real. E a exponencial está definido para todo x real. Então eu tenho uma igualdade onde o lado esquerdo está definido para x positivo e q racional, e o lado direito está definido para quê? Para x positivo e q real. Aqui é para q racional, mas aqui vale para q real. Então eu aproveito esta igualdade oriunda de uma proposição, de um teorema, para definir potência com base real positiva e expoente real. Então, por conta dessa igualdade, segue a seguinte definição. Dados x positivo e y real, a potência de bases x e expoente y real é o número real positivo, é o número real positivo denotado. Eu uso a mesma denotação, já que eu estou fazendo uma extensão, denotado por x elevado a y e dado por quem é x elevado a y, por definição, é a exponencial de quem? De y vezes o logaritmo natural de x. Pronto. Com isso eu tenho a expansão, a expoente real da potência que estava definida até agora com o expoente racional. Mas, quando você expande uma operação, tá certo? Ela deve ser feita de modo que as propriedades se mantenham. Por quê? Porque qualquer expansão de operação aritmética, ela deve ser feita de modo que as propriedades permaneçam.
elas sejam válidas nessa expansão. Porque é com as propriedades que você faz conta. Então, se as propriedades não permanecerem válidas, a sua expansão não serve de nada.